Muitas pessoas até hoje acreditam que a força de Sansão estava nos seus cabelos. Mas e se eu te dissesse que a força de Sansão não vinha dos cabelos? Ficou curioso para saber de onde vinha essa força? Dando continuidade à nossa série de vídeos aqui no canal, compartilhando a Bíblia Ilustrada, vamos continuar falando sobre esse herói considerado o homem mais forte da Bíblia. No vídeo anterior, eu trouxe a história completa de Sansão, desde o seu nascimento até a sua morte. Se você ainda não viu, vou deixar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Porém, no vídeo de hoje, eu quero trazer um conhecimento teológico sobre de onde vinha a força desse herói e as lições que podemos tirar para o nosso crescimento espiritual diante de Deus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se para não perder nenhum vídeo dessa jornada incrível que estamos iniciando. Deixe o seu like e vamos para o vídeo. Assim como o profeta Jeremias, Sansão foi escolhido por Deus antes mesmo do seu nascimento. Sua mãe recebeu a visita de um anjo que anunciou sua gravidez e a missão que ele teria. Sansão seria um nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno, e sua missão era libertar Israel da opressão dos filisteus. Vejamos o que está escrito em Juízes, capítulo 13, versículo 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Para entendermos de onde vinha a força de Sansão, eu preciso falar sobre o voto de Nazireu. O que era o voto de Nazireu? O voto de Nazireu que o anjo se refere é encontrado no 4º livro da Bíblia, Números capítulo 6, do versículo 1 ao 21. Qualquer pessoa poderia fazer esse voto. Porém, depois do voto feito, essa pessoa tinha que cumprir suas exigências. Primeiro, o nazireu não podia cortar o cabelo enquanto o voto durasse. Segundo, não podia beber nenhum produto da videira, alcoólico ou não. E terceiro, não podia tocar em nenhum cadáver. O nazireu deveria ser alguém disposto a ser consagrado para uma vida santa e constante na presença de Deus. Isso mostra que Sansão teve um começo brilhante. Seu nome, inclusive, significa pequeno sol. Mas nem sempre um bom começo é garantia de um bom fim. A missão de Sansão, como dos demais juízes, era libertar o povo de Deus da opressão dos seus inimigos. No caso de Sansão, era a opressão dos filisteus, uma das mais cruéis e com duração de 40 anos. Mas a libertação política e militar não era a única tarefa dos juízes. Resumidamente, o juiz era um líder guerreiro em ocasiões de guerra e um governante em épocas de paz. Mas como o propósito deste vídeo é mostrar de onde vinha a força de Sansão, o ponto principal é compreendermos que a fonte da sua força não vinha dos seus músculos, nem dos seus cabelos, mas da presença atuante do Espírito Santo em sua vida, porque ele tinha sido escolhido por Deus para ser um nazireu. Se eu for resumir o que é ser um nazireu, eu diria que é ser alguém separado, consagrado e disposto a viver uma vida santa e justa diante de Deus. Você também precisa entender como era a forma de atuação do Espírito Santo no período do Antigo Testamento e sobre a vida de quem ele repousava e a frequência. Primeiro eu quero começar falando sobre as classes de pessoas que o Espírito Santo costumava atuar no Antigo Testamento. O Espírito Santo atuava sobre reis, profetas, juízes e artífices e construtores do tabernáculo. Vamos começar com os reis. O Espírito de Deus veio sobre a vida de Saul após ele ter sido ungido rei. Em 1 Samuel capítulo 10, versículo 10 está escrito: E quando eles chegaram a Gibeia, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro dele. E o Espírito de Deus veio sobre Saul com poder, e profetizou no meio deles. Também veio sobre a vida de Davi. Em 1 Samuel capítulo 16 e versículo 13 está escrito: Samuel pegou o chifre de óleo e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi a partir daquele dia em diante. Sobre os profetas. O Espírito do Senhor veio sobre a vida do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 11 versículo 5 está escrito: O Espírito do Senhor veio sobre mim. Sobre os juízes. Sobre a vida do juiz Otniel. Em Juízes capítulo 13 versículo 10 está escrito: E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou Israel e saiu a peleja. E o Senhor deu nas suas mãos a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim, sobre a vida de Gideão. Em Juízes capítulo 6 e versículo 34 está escrito: Mas o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, que tocou a buzina, e os abiesritas se reuniram após ele. Sobre a vida de Jefté.
Em Juízes capítulo 11, versículo 29 está escrito: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, que passou por Gileade e Manassés, e chegou a Mispá de Gileade. E de Mispá de Gileade passou ele ao filho de Amon, sobre a vida de artífices e construtores do tabernáculo. Em Êxodo capítulo 31, e versículos 1 ao versículo 6 está escrito: O Senhor disse a Moisés: Veja, chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de entendimento, de conhecimento em todo tipo de artesanato, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras, para entalhar madeira e para realizar todo tipo de obra artesanal. Eis que eu o designei como líder, e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. A ambos capacitei com habilidade para realizar todo tipo de obra. Uma das funções do Espírito Santo nessa época era capacitar o homem para realizar certas tarefas, seja para a construção do tabernáculo, liderar o povo, ou mesmo através de uma força sobre-humana, como no caso de Sansão. Mas toda essa sabedoria e força vinham do Espírito do Senhor. O Espírito Santo repousava sobre Sansão e lhe capacitava com uma força sobre-humana. Quase todas as vezes que Sansão realizou uma proeza, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus repousou sobre ele. Se a força vinha do cabelo, ele deveria realizar essas proezas sem que o Espírito do Senhor repousasse sobre ele. E como todo bom cristão que estuda as Escrituras, sabe que nesse tempo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo descia de tempos e tempos, revestia o seu ungido e lhe dava a capacitação necessária para aquele momento, e depois se retirava da pessoa. O Espírito Santo só passa a atuar permanentemente na vida do cristão a partir de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Acredito que ficou claro que a força de Sansão não se baseava em seus músculos nem em seus cabelos, mas no Espírito Santo. Sansão, como já vimos, possuía dons e habilidades extraordinárias, mas faltava-lhe um caráter à altura de alguém cheio do Espírito. Caráter é algo forjado com o tempo. A vida de oração deste homem era medíocre. Ele não se destacou nessa área. Ele só aparece orando em 2 ocasiões, uma delas pedindo água em Juízes capítulo 15, versículo 18, e outra pedindo forças para derrubar as colunas do templo de Dagom, em Juízes capítulo 16 e versículo 28. É como muitos cristãos hoje em dia só oram pedindo bênçãos, livramentos e curas, quando na verdade nós devemos mais agradecer do que pedir, pois o que há de mais precioso o Senhor Jesus já nos deu lá na cruz, que foi a nossa salvação. Assim como Sansão, todos temos fraquezas e precisamos revesti-las de vigilância e oração. O próprio Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 26 e versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Sansão era corajoso diante de outros homens, mas não resistia aos encantos femininos e contava todos os seus segredos do seu coração. Coisas que ele escondia dos pais, contava às suas mulheres. E as 2 vezes que ele fez isso, ele foi enganado. Essa fraqueza o levou à destruição. Ele abriu o coração para Dalila. Então Dalila fez ele dormir nos seus joelhos e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. É aqui que muitos acreditam que Sansão ficou fraco pelo simples fato de Dalila ter mandado cortar seu cabelo, mas a verdade é que aqui foi a quebra total do seu voto. Quando ele toca o corpo do leão morto, ele quebrou o voto, mas Deus tolerou essa imprudência. Era para ele ter procurado o sacerdote, ter raspado a cabeça, queimado os cabelos no altar em oferta a Deus e oferecido o cordeiro em sacrifício. Então ele poderia renovar o seu voto de Nazireu. Como ele não reconheceu seu pecado por violar o voto e nada aconteceu, ele achou que podia continuar brincando com Deus. Agora uma mulher filisteia corta seu cabelo e joga no lixo. A única coisa que mantinha a presença do Espírito de Deus sobre a vida de Sansão, dando-lhe forças, era a conservação da lei do nazireado. A queda de Sansão não ocorreu repentinamente. O cabelo só podia ser oferecido a Deus. No caso de Sansão, o seu voto era por toda a vida e não apenas por um determinado período. Seu nazireado era superior e foi quebrado nas mãos de uma oportunista filisteia. A história de Sansão é uma poderosa lição sobre a importância de viver em conformidade com os propósitos de Deus, de manter a fidelidade e de evitar que nossas fraquezas nos dominem. Seus dons excepcionais foram desperdiçados devido às suas más escolhas e paixões descontroladas.
Que possamos aprender com sua história e buscar a fidelidade aos propósitos divinos e a retidão em nossa jornada. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu subir um novo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e um comentário logo abaixo. Um forte abraço, um beijo no coração e que Deus abençoe sua vida.